Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor. Nós queremos dizer para você que você é muito bem-vindo para estar conosco nesta manhã. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E hoje nós estamos recebendo o pastor Jorge Voltarel, que é da Igreja Batista Manancial e também presidente da Capelania. Deus abençoe, pastor. Bom dia, pastor Helenice. Bom dia, Bruno. Bom estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que é feito na Capelania Hospitalar da cidade. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Amém. Nós vamos iniciar a nossa Manhã com Jesus, lendo um texto na nossa devocional que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o versículo 10, que é uma palavra do apóstolo Paulo, que ele exorta a perseverar na sã doutrina e a pregarmos em todas as ocasiões. E nós entendemos que nós devemos pregar a tempo e fora do tempo, né? E aqui ele deixa muito claro, lembrando ao Timóteo, que ele fala assim no versículo 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. E esse versículo eu estava meditando um pouquinho nessa semana, e ele lembra o apóstolo Paulo lembra Timóteo, para que ele não foque na questão do milagre, da unção que está sobre a pessoa, mas que ele observe o fruto do Espírito que está na vida da pessoa. E quando Jesus fala a esse respeito, ele fala muito claro para nós que a gente conhece a árvore pelo fruto. E aí a gente entende aqui que Paulo está falando para Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Eu sou o modelo para você, olhe para mim. Na minha doutrina, no quê? No modo de viver, na intenção do coração, né? Ali na intenção, na fé, na longanimidade, na caridade, paciência. Aqui só no finalzinho ele já coloca o fruto, né, do Espírito, Sim. Na questão da paciência, da caridade, da longanimidade. E aí, para nós, nessa manhã, que nós possamos estar meditando a respeito disso. Que o que é mais importante, quando a gente desenvolve o fruto do Espírito nas nossas vidas, nós estamos mostrando o modelo do caráter de Cristo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus, e nós precisamos prestar atenção nisso. Porque a árvore, ela se conhece? Pelo fruto. Pelo fruto. Pelo caráter, né? Pelo caráter. E nós estamos aqui caminhando para isso, eu creio que você também. E que nós possamos tomar esse modelo nessa manhã. Na vida de Paulo ensinando, né, ao seu discípulo Timóteo. Viu? Ele fala assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, no modo de viver, e aí ele continua, né? Na intenção, na fé, na longanimidade, caridade, paciência. E é isso que é o mais importante, nós estarmos observando. Pastor, eu posso ler aqui na versão Peshitta? Pode. Olha só você trouxe a Peshitta? Hoje eu trouxe a Peshitta. Olha só o que a Peshitta vai dizer aqui, ó. Contudo, tu tens seguido o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Olha. Assim, eu acho tremendo, porque ele mesmo está se colocando como aquele Senhor. Você está vendo, mais do que ensinando por palavras, você está vendo a minha conduta. Você está vendo a mesma assim, me imita. Né? Né? Ainda ele continua, aqui no verso 11, ele diz assim, ó, minhas perseguições, meus padecimentos, porque a ti consta o que padeci em Antioquia, em Icônio, em Listra, de perseguições padeci, mas de tudo isso me livrou o Senhor. Então, assim, Paulo
Tremendo, né? Ele está colocando aqui, na segunda carta de Timóteo, ele já aqui preso, indo para os seus últimos dias aqui na Terra, trazendo para Timóteo o legado que ele está deixando, né? Para Timóteo, a forma como ele está conduzindo. Isso traz para nós, né? A forma como nós devemos estar na presença do Senhor, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Como nós devemos nos conduzir no Senhor e quem nós estamos sendo como exemplo, porque Paulo coloca aqui como exemplo para Timóteo, né? Não só em palavras, mas principalmente em atitudes. É tremendo esse texto. Não, é tremendo. É um modelo, né? Um modelo. Aí no verso 14, ele diz assim, mas tu persiste nas coisas que aprendestes, na qual foste instruído, porque sabe de quem o aprendeste. Olha só. E que desde a tua infância aprendestes as santas escrituras, as quais podem dar sabedoria para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí vem aquele célebre texto. Toda escritura que tem sido ordenada pelo Espírito é aproveitada para ensino, a demonstração, para a correção, para a instrução na justiça, com o propósito de que o homem de Deus seja maduro e íntegro para toda boa obra. Olha que coisa tremenda. Tremendo esse texto, né? A responsabilidade que Paulo fala, olha, Paulo está dizendo, eu estou sendo responsável com o meu chamado. Você me viu ser responsável, agora chegou a sua vez. E aí ele inclui nesse pacote ministério, vida particular, né? Tudo, né? Diz respeito como modelo. Sim. E para seguir. A vida conduta, né? Conduta. Amém. Que coisa forte. Assim, se a gente pensar, né? Claro, forte. A palavra do Senhor é sempre muito poderosa, né, pastor? Sempre ela é renovada a cada manhã. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que bom, Amém. né? E você que está assistindo amanhã com Jesus e deseja fazer parte desse ministério, ajudando, auxiliando para que as nossas transmissões fiquem cada vez melhores, está passando aí para você a contribuição por meio do Pix, está passando aí para que vidas, e também aproveita e compartilha esse vídeo com várias e várias pessoas, para que vidas possam ser tocadas em nome do Senhor Jesus. Também convidamos você a estar conosco aqui nos nossos cultos. Nós temos aqui os cultos dos jovens, a quarta-feira de oração, que é a quarta-feira da vitória, sábado às 19h30, o culto dos jovens, né, o impacto, e o culto da família às 19 horas. E também temos na cidade de Santa Bárbara várias células sobre a qual você pode estar participando para ser edificado, tendo comunhão, e eu tenho certeza que você será alimentado na presença do Senhor. Né, pastor? Isso. Glória a Deus. Você é nosso convidado. Muito bem. Amém. Nós estamos aqui com o pastor Jorge Voltarel, ele é presidente da Capelania Hospitalar de Santa Bárbara do Oeste, a qual faço parte, né? Faço parte ali da parte executiva. Pastor Jorge está praticamente desde a fundação, né, pastor? Desde a organização, em 2008. Olha, muito tempo já, né? Meu Deus, vai fazer quase 20 anos daqui, 4 anos faz 20 anos. Isso mesmo. Isso porque ela já funcionava antes, Sim. né? Sem ser organizada como pessoa jurídica, né? Já acho que 2 anos antes já estava funcionando já. Então. E aí em 2008 foi só organizada como pessoa jurídica. 16 anos já como capelania hospitalar em Santa Bárbara. Sim. Como que foi isso, pastor? Como que você se envolveu? Como que o Senhor trabalhou no seu coração? Muito bom. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa história, né? Só para me apresentar melhor, meu nome é Jorge, mas em alguns lugares eu sou conhecido mais pelo sobrenome, que é Voltarel, né? Então, já teve ocasião de eu me apresentar como Jorge, e aí a pessoa fica na dúvida, Voltarel. Voltarel. Então, aí fica mais fácil. Sim. E sou pastor batista já desde 2000, né? Então, 24 anos. E estou na igreja, servindo na Igreja Batista Manancial, que fica aqui na cidade. Eu fui convidado pela irmã Helena para me envolver com a capelania, um pouco antes ali, 2008,
A Helena compartilhou o sonho dela de transformar a capelania hospitalar numa pessoa jurídica para poder se representar melhor diante das autoridades da cidade, né? Principalmente das autoridades que respondem, né, pela área de saúde. E aí, na época, eu e outros pastores e pastoras da cidade, né, nós apoiamos a Helena. Ela já tinha um histórico, né, de envolvimento nessa área de capelania, ela já estava atuando, já tinha atuado em São Paulo, né, e tinha atuado em Americana, e aí ela estava abrindo esse trabalho aqui também na cidade, e nós praticamente apoiamos ela, né, naquilo que ela já fazia. Então, eu fui o primeiro presidente da capelania, e a capelania tem um estatuto que você só pode ser presidente, né, durante uma gestão, e depois você pode ser reeleito, né, e depois é obrigado a sair. Então, é igual na política. E aí eu fiquei 4 anos, saí 4, fiquei mais 4, saí mais 4 e voltei esse ano aqui. É assim mesmo. Ou mais 2 ou mais 4, né? Se tiver mais gente se envolvendo e cuidando dessa parte, não tem problema. Mas desde o começo eu me propus sempre a cuidar da parte da burocracia, né? Porque, assim, manter uma pessoa jurídica, tem muita burocracia hoje no país, né? Então, você precisa organizar as assembleias, você precisa organizar as atas, você precisa, né, ter uma organização na questão financeira. Então, eu sempre me propus a fazer essa parte. Então, eu costumo dizer assim que eu faço a parte mais fácil, né? Eu faço a parte mais fácil, porque a mais difícil é sempre a visitação. E a capelania, ela não é a capelania batista, é uma capelania evangélica, né? Então, assim, desde o começo a gente entende que, como ela é evangélica, ela representa toda uma ala de igrejas, né, que formam aí o meio evangélico. Então, a nossa intenção sempre é contar com pessoas de diversas igrejas que possam contribuir, né, com o trabalho da capelania para que ela continue fazendo aquilo que ela se propôs, né, que é fazer a visitação lá de leito a leito. Então, isso acontece durante a semana, né? Então, além de fazer a visitação, os visitadores também fazem o treinamento das pessoas que passaram ali pelo treinamento, pelo seminário, né, que esse ano foi feito, inclusive, né, a gente fazia sempre ele com pessoas de fora. Esse ano fizemos só com aqueles que já são visitadores, já estão envolvidos no ministério, né, sendo professores, né, do curso que foi feito e foi oferecido. Então, é feito esse treinamento com as pessoas que fizeram o curso, e, assim, a distribuição de literatura, oração com as pessoas, assistência, né, às vezes com fraldas, com a cesta básica. Na realidade, essa área que você entende mais do que eu, né? Porque, assim, como eu estou mais nessa parte da burocrática, e eu me lembro que em algum momento a Helena começou a insistir comigo para que eu fosse o executivo e pudesse estar mais presente nas visitações. E já na época eu falei assim: Helena, vamos orar para Deus mandar outra pessoa, porque não é minha área, né? Eu cuido dessa outra parte para que vocês cuidem e façam essa visitação, esse trabalho, né? Que é o trabalho específico mesmo da capelania. Mas ela pediu isso porque ela estava já com problemas de saúde, né? Ela precisava se retirar, ela já fazia isso com muitas dores, com muita dificuldade. Ela fez por um bom tempo, né? Alguns anos, mas ela se sentia já limitada. E graças a Deus que em algum momento Deus trouxe o Bruno para poder participar da capelania e ser o executivo e cuidar mais dessa parte, né, das visitações e outras aí que nós temos como desafios da capelania hospitalar. Então, aí você veio para acrescentar, né? E graças a Deus você veio, né? Eu já estava orando, porque eu falei assim, essa não é a parte que eu gostaria de fazer, né? Então, eu me propus a fazer sempre essa parte de burocracia. Mesmo quando eu não fui presidente, eu sempre ajudei, né? Porque na última gestão eu não estava presidente, mas estava primeiro tesoureiro. Sim. Então, assim, sempre estou envolvido nessa parte da burocracia do trabalho da capelania. Graças a Deus, porque não é fácil, não. Tem que ir no banco, tem que conversar com tem que ir no outro, tem um monte de papelada que o pastor tem que resolver coisa com contabilidade, né, pastor? Olha, e assim, foi um tempo onde foi bastante assim, né, pastor? Como foi melhorando. Né? Sim, com certeza. Principalmente essa parte de burocracia, o pastor uma mão na roda, uma bênção, né? Porque não é fácil, né? Tá na frente dessa parte burocrática,
de exigências de lei, Uhum. quando a gente se propõe, né, pastor, a fazer de acordo com a lei, a fazer certo, e fazer a obra do Senhor como deve ser feita, as pessoas querem fazer de qualquer jeito. Não é assim. Não é certo, né, pastor? Além do trabalho, você exige recursos, né? Sim. Tudo que a gente vai fazer hoje, você exige recursos. Sim. Graças a Deus que hoje a gente tem mais pessoas, né, que se dispõem a contribuir, né? Isso tem sido bênção. São igrejas, são pessoas, né, que se dispõem a isso. Então, isso realmente faz a diferença. Porque eu me lembro que no começo a Helena, ela tinha, como a gente brinca, né, ela tinha que cobrar o escanteio, ir para a área e cabecear e fazer o gol, né? Ela, né, se responsabilizava por tudo, né? E hoje a gente tem mais pessoas envolvidas e que assumem responsabilidades, e isso faz toda a diferença, né? E é tremendo, né? Assim, porque quando eu vejo assim, né, pastor? As pessoas quando estão no lugar certo, flui de uma maneira, né, pastor? Com eu certeza. vejo a capelania dessa forma. Ela flui, assim, o pastor está no lugar certo, é o seu lugar mesmo. Porque ali as coisas fluem administrativamente, financeiramente, flui de uma maneira assim que a gente fala assim, meu Deus, por exemplo, nós temos que pagar as biblinhas. Falei, meu Deus, como que a gente vai fazer, né? Teve algumas ideias. E o Senhor trouxe de uma maneira assim, né? O pastor só recebeu esses dias assim, Bruno, a gente já conseguiu pagar todas as biblinhas. Verdade. A última parcela já está garantida. A última parcela já está pagando. Então, por quê? Porque a gente faz assim com pessoas mesmo que querem e desejam, né? Elas são comprometidas com Deus e com o reino, né? Porque assim, a capelania, de certa forma, ela não pertence a uma igreja local, né? Ela é uma capelania evangélica e que tem um envolvimento de pessoas de várias igrejas. E a gente tem esses irmãos que estão comprometidos com o reino e tem uma visão além da igreja local. Sabe que é importante você ter esse ministério que está nos hospitais, nos pronto-socorros, né, em outras unidades de saúde, ali distribuindo literatura, orando com as pessoas, em um momento que elas estão muito necessitadas, né? Então, isso faz toda a diferença. Assim, é tão interessante trabalhar assim, com a capelania, porque assim, a gente encontra de tudo no hospital, né? Eu fico mais no hospital e de um pronto-socorro aqui em Santa Bárbara, e a gente já foi em casa de médicos para orar, a gente já foi em casa de enfermeiro para orar, a gente já foi na casa de pessoas que trabalham no hospital, né, de faxineira, para estar orando, para estar ajudando. E, assim, testemunhos de pessoas que vêm para Jesus, de pessoas que são tocadas mesmo por amor a Jesus. E eu vejo, assim, que, na verdade, é tudo para a glória do Senhor mesmo, né, pastor? Porque uma pessoa vai visitar, vai para a Assembleia, o outro vai para a Batista, o outro vai para a Presbiteriana, ninguém puxa a sardinha para si mesmo. E essa visão de reino, Isso. né? Essa visão de reino. E, assim, isso eu acho muito interessante, né? Que nós estamos ali para servir, essa é a ideia. Nós estamos ali para poder abençoar as pessoas. Então, quando a gente, né, consegue ter essa visão, eu creio que nós somos abençoados e as pessoas também podem ser abençoadas, né? Então, é importante poder fazer parte da capelania e desenvolver esse trabalho aqui na cidade, né? É maravilhoso. Eu falo por mim, né? Que foi assim, que o Senhor é engrandecido mesmo. Claro, né, hoje, antigamente, quando logo comecei, que eu fui treinado, eu ia praticamente todos os dias, né? Aí as coisas vão acontecendo, hoje eu vou bem menos, né? Mas o Senhor vai trazendo pessoas, né? Até a pastora Elaine Wiesel, que já esteve aqui conosco numa das manhãs com Jesus, ela também ela vai, se não me engano, acho que uma vez na semana, ela está sendo treinada como capelã, né? Isso mesmo. E outras pessoas também de outras denominações estão, né, vindo, até tem pessoas de Paulínia que vêm. E é importante, assim, a gente entender, né? O profissional que trabalha nessa área da saúde, ele está exposto ali a muitas situações que fragilizam não só o corpo, né? Porque é um lugar de risco, né? As pessoas estão ali sujeitas, tanto é que no treinamento da capelania nós falamos sobre isso com as pessoas que são treinadas, sobre esses riscos e os cuidados necessários ao entrar em qualquer unidade de saúde. Então, os profissionais também estão expostos ali, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né? Porque, assim, imagina alguém que trabalha
Voltou? Voltou. Voltamos, pastor, desculpa. É que deu, às vezes, mandar uns cortinhos. Não tem problema. Vamos voltando. E aí, você estava falando... de pessoas, Então, né? nós temos ali no hospital uma situação assim que as pessoas estão, né, os profissionais de saúde que estão trabalhando ali, eles estão expostos, né, não só fisicamente, né, porque é um lugar de risco, né, e aí nós treinamos as pessoas na capelania, né, e falando sobre a necessidade de alguns cuidados que são necessários ao adentrar qualquer unidade de saúde, mas os profissionais que estão lá, eles estão expostos, é um risco físico, mas é um risco, é uma situação também que traz fragilidade emocional. Então, alguém que trabalha, por exemplo, na oncologia, toda semana está vendo pessoas ali que estão lutando contra a morte, né? E às vezes tem alguém que, talvez muito jovem, e que você sabe que faleceu, isso fragiliza, né? Não é fácil. Tanto é que nós já tivemos na capelania pessoas que elas iam para o hospital, né? Muito bem. Então, aí o hospital é um lugar onde as pessoas estão ali numa área de risco, né, para a saúde física, né, um lugar onde você precisa tomar alguns cuidados, e no treinamento dos capelães a gente sempre ensina sobre isso, mas também tem aquela questão de você ficar fragilizado emocionalmente, né, porque você está ali sempre vendo situações de pessoas que estão sofrendo, né? Pessoas que estão acompanhando familiares que estão sofrendo, pessoas que estão ali lidando com a morte todo dia, né? Pensa em alguém que trabalha numa área de oncologia, e nós já tivemos, inclusive, visitadores que eles faziam a visita, mas eles não conseguiam desligar, e a gente precisou pedir para parar de fazer visita, porque senão ele ia adoecer emocionalmente, né, e poderia trazer depois problemas físicos também. Então, não dá certo, né, se você vai para ajudar alguém, mas você acaba ficando doente também, né, então exato. É melhor você levar pelo menos uma palavra de conforto, mas manter-se, conseguir lidar com essa situação. E não é todo mundo que consegue, né, eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não posso ir no hospital, e por diversos motivos, e algumas delas inclusive por causa disso, eu não consigo ver outro sofrer, e assim, não sofrer junto com a pessoa, né? Então, se você vê pessoas sofrendo todo dia, você continua sofrendo todo dia, então você que vai ficar doente, né? Então, daqui a uns dias, alguém vai ter que visitar você por causa disso. Então, é um lugar que a gente sabe que as pessoas estão fragilizadas, então nós precisamos estar presentes lá, né? Para levar uma palavra de Deus, para levar uma palavra de ânimo, de encorajamento, para levar uma palavra que realmente possa trazer paz para o coração delas. Que é o mais importante, né? Com certeza. Ali, né? As coisas as pessoas são tocadas pela palavra. A palavra ela é viva e eficaz, né, pastor? Com certeza. É ela que opera. A gente só vai ali dar um consolo. E eu costumo dizer assim, que a capelania ela é aquela que rega ou aquela que põe a semente, né? Porque a palavra fala assim, né? Um põe a semente, o outro rega, o crescimento vem de Deus. Então, ou nós somos aqueles que estão colocando sementes no coração, ou regando o coração. Mas participamos do processo. Isso. É maravilhoso. Porque quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu estava doente, estava mal, e de repente chegou uma pessoa e falou, eu posso orar por você, eu creio que Deus está com você, eu creio que o Senhor está abençoando, o Senhor está guardando. E assim, o ambiente começa a mudar. Nós começamos a perceber, até mesmo com os enfermeiros, na enfermagem, as coisas começam a ser mudadas, né? Quantas vezes nós fomos conversar com enfermeiros e diziam assim, olha, nós estávamos passando por uma situação tão complicada e vocês vieram, oraram, nós tivemos. Então, é um tempo onde nós recebemos pessoas, até mesmo que estão fragilizadas no trabalho e que precisam. É a importância disso, né, pastor? Com certeza. O ambiente, né, ele, de certa forma, dita muita coisa, né? E aí, quando você tem um ambiente que fica muito pesado, né? E a gente fala pesado por causa de diversas situações ali,
não só questões espirituais, né? Mas questões do dia a dia, de relacionamentos, né? Então, quando você tem esse ambiente pesado, é difícil trabalhar. E aí, quando você tem pessoas que vêm de fora para poder trazer uma palavra, para poder, né, realmente orar com vocês, faz toda a diferença, né? Muito diferença. Eu lembro que quando nós estamos, né? Meu pai, esse ano aqui, ele ficou adoentado, né? E ainda a capelania estava se reestruturando, porque depois da pandemia, 2 anos de pandemia, depois até o hospital permitir nós voltarmos de novo, porque foi um processo, né? Um período, né, pastor? Um período, né? Na verdade, nós conseguimos retornar esse ano. Nós verdade. Né? Foi esse ano, depois de praticamente aí 3, 4 anos de pandemia, né? Da pandemia, nós conseguimos retornar esse ano com tudo, graças a Deus, né? Mas eu lembro que quando meu pai, ainda o pessoal da capelania estava em processo, né? De reestruturação. E como faltou, né, quando muitas vezes nós vamos ver pessoas, né, que estão indo lá, né, eu lembro que cada domingo é uma igreja que vai de manhã cantar, inclusive a nossa, né, o quinto domingo do mês é o Templo Vivo que vai lá cantar. Eu posso dizer que faz melhor para nós que vamos visitar do que tanto quanto para a pessoa que está lá, porque nós saímos de lá, assim, renovados, realmente, ver o Senhor agir, né, no meio dos louvores, trazendo visitação. É verdade, faz parte do trabalho da capelania, né? Eu até tinha me esquecido de falar sobre isso, né? Todo domingo de manhã nós temos uma igreja que está no hospital aqui da cidade para poder realizar culto e orar com as pessoas que estão ali. A gente não entra no quarto, né? Essas equipes, elas ficam apenas nos corredores, então são feitos alguns cultos ali no corredor, bem rápido, e cantando 2 louvores, né, traz uma palavra, oração. Isso realmente é muito importante. Eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim, olha, fez muito bem para mim, eu estava no hospital, né, teve uma igreja lá que foi lá para poder cantar e levar uma palavra, e foi muito edificante. E no final do ano tem algumas igrejas que formam coral e participam, né, agora já está fazendo, se organizando aí, né, para essa apresentação de Natal, né? Isso. Que são os corais que vão apresentar lá, aí à noite, é a cantata de Natal, né? Pega praticamente, assim, as 2 primeiras semanas de dezembro, e as igrejas vão lá cantar, né? E é uma bênção, porque as pessoas estão indo visitar, é o momento que as pessoas estão visitando também, e aí canta, para aqueles que estão indo lá, que é das famílias, depois que eles vão embora, depois continua, né, a cantar. Assim, é uma coisa muito importante, né? Nós, nos dias dos médicos e enfermeiros, a capelania, eles dão uma pequena lembrança para os médicos, dos médicos e para os enfermeiros no dia dos enfermeiros, porque não parece, mas uma coisa assim, às vezes simples, no dia das mães, dando uma pequena lembrança, como isso toca o coração de pessoas, né? Realmente. A música é terapêutica, né? A música é terapêutica. No caso nosso do louvor, que nós oferecemos a Deus, tanto para a alma quanto para o espírito, né? Sim. E assim, poder receber alguma coisa também está relacionado com a mensagem do Evangelho, porque para nós a salvação é uma dádiva, né? É um presente que Deus nos deu, né? Então, qualquer coisa que nós presenteamos é apenas, né, algo pequeno perto daquilo que nós já recebemos, né? Que bênção, verdade. Pastor, você tem alguma palavra que o Senhor colocou no seu coração que você deseja compartilhar conosco? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu já compartilhei em uma das assembleias aí que nós fizemos da capelania, falando um pouquinho sobre o ministério de capelania hospitalar, mas não só sobre o ministério de capelania, mas qualquer ministério que trabalha para amenizar o sofrimento, né? Então, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso à luz da palavra de Deus. E a primeira questão é que é um ministério que lida com as aflições do mundo. Jesus disse lá em João 16:33, ele diz assim, tenho dito isto para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já deixou a nós, né, os seus discípulos e a nós, né, de alerta sobre essa questão de que nós somos o ministério que lida com as aflições do mundo.
Algumas pessoas, às vezes, né, perguntam, talvez por não conhecer a palavra de Deus, né, e perguntam assim, se Deus, né, é bom porque ele criou um mundo com tanta violência, tanta injustiça, né? Eu falei assim, na verdade, assim, Deus não criou o mundo assim. Deus criou um mundo perfeito. Mas quando você volta para a palavra, capítulo 3 de Gênesis fala sobre quando houve a queda e o pecado entrou no mundo. E o pecado corrompeu todas as esferas da vida humana. E a partir de então, a gente tem violência. Tanto é que, já no registro da primeira família que aparece em Gênesis, nós temos lá o relato de uma violência. O irmão mais velho matou o irmão mais novo. Caim matou Abel. Então, a violência já está presente ali no começo do mundo. Então, algumas pessoas às vezes falam assim, esse mundo está ficando violento. E eu digo, sempre foi. Depois de Gênesis 3, o mundo sempre foi violento. E ele é caracterizado por várias outras, né, situações que trazem aflições para as famílias, para as pessoas, né? Tem o livro A Cruz de Cristo, do John Stott. No último capítulo do livro, ele apresenta um quadro ali que é lindo, né? Então, você tem, nesse quadro, muitas pessoas comparecendo diante de Deus, né, ali para o juízo final. E aí você tem grupos minoritários ali, cada um com as suas questões pessoais de sofrimento, se apresentando para reclamar com Deus, e dizer assim, olha, nós fomos vítimas de preconceito. Aí tem outro grupo que se apresenta dizendo assim, nós somos vítimas de rejeição, nós somos rejeitados. E aí aparece outro grupo falando que haviam sido traídos, outro grupo que haviam sido caluniados, ou abandonados pelos amigos, ou desprezados, ou mortos, né? E esses grupos se juntam ali para protestar e dizer assim, olha, nós fomos vítimas de todas essas injustiças e essas aflições. E aí, nesse quadro, de repente, Jesus aparece. Jesus aparece. Mas nem precisou ser dito nada, porque quando eles olham para Jesus, e eles olham para o Filho de Deus, que se tornou homem, mas foi vítima de todas as injustiças e aflições, aí todos eles se calam. Porque quando a gente olha para a história de Jesus, ele foi vítima de tudo isso. Ele foi traído, ele foi, né, objeto de preconceito, né? Um daqueles que se tornou discípulo deles depois disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o apelido Nazareno não era um apelido assim, dizendo assim, é um apelido legal. Hoje seria chamado de bullying, né? Porque era, de certa forma, um desprezo. E aí a gente começa a olhar para Jesus e ver todas as outras coisas. Foi abandonado pelos amigos, ele foi desprezado, morreu de uma forma cruel, né? Mas assim, ele fez tudo isso para poder se identificar conosco e para poder também dizer assim que ele entende a nossa situação. Então assim, nós lidamos com as aflições do mundo, mas o próprio Filho de Deus, quando se tornou homem, ele conviveu com todas essas aflições do mundo. Então, as aflições fazem parte da vida humana. Então, nós lidamos ali com isso. Alguns anos atrás, eu fui convidado para ir no culto de uma pessoa, de um jovem que havia falecido por um acidente de moto. E eu me lembro que eu trouxe uma palavra ali, né, expressando um pouquinho do sentimento de muitas pessoas que estavam lá, diante da morte desse jovem. E a primeira coisa que eu coloquei, falei assim, não é justo, né? Não é justo alguém morrer tão jovem, né? Alguém que tinha tudo para viver muitos anos, né, ser, de repente, tirado. Não é justo. Realmente, eu concordo com todas as pessoas que estavam lá, dizendo que não é justo. Mas, assim, essa é a realidade do mundo. O mundo não é justo, né? Muitas pessoas, né, elas brigam porque eu quero justiça. Realmente, nós devemos lutar pela justiça, mas devemos entender que o mundo é um lugar de injustiças, né? E sempre, né, desde que Adão caiu, desde que da queda, o mundo é um lugar de injustiça. Então, não é justo, realmente não é justo. Mas eu pude compartilhar uma segunda verdade, é que, sim, Deus conhece a sua dor. Por quê? Porque o Filho de Deus, né, realmente sofreu tudo isso, ele conhece, ele sabe a dor de perder um filho jovem. Então, Deus conhece a sua dor. E uma terceira coisa que eu compartilhei ali é que ele pode nos ajudar em tempos de dor. Por isso, quando a gente lê Hebreus, capítulo 4, né, o autor de Hebreus diz assim, que nós temos um sumo sacerdote
que conhece a nossa dor. Então ele diz assim, podemos chegar ao trono da graça, porque nós vamos receber ajuda no tempo de necessidade. Por quê? Porque ele sofreu todas as coisas que nós sofremos, mas com uma única diferença, ele não pecou, e foi o único, né? Porque todos nós somos pecadores. Então essa é a primeira verdade, né? A verdade é que nós temos um ministério que lida com as aflições do mundo. Mas uma segunda verdade é que nós temos um ministério que é um ministério de consolo, né? É um ministério de consolo. Tem um texto que eu gosto demais, né, do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, ou seja, nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Então, ele diz assim, então, com as consolações que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, não é algo que nós apenas damos, não, primeiro recebemos. E é interessante, porque se você leu o capítulo, né, ali, o capítulo ali de, eu citei e falei Efésios, né, mas na realidade é 2 Coríntios, capítulo 1, né, e aí ali Paulo vai falar de uma situação que ele mesmo viveu, né, e ele falou assim, rapaz, eu pensei que fosse o final, fim de tudo. Eu pensei que não ia sobreviver. Ele falou assim, mas Deus, né, realmente que traz a vida, nos deu a vida, a gente pôde continuar, mas ele já começa dizendo que era uma consolação que ele havia recebido, e no texto ele faz questão de dizer assim, olha, nós só superamos porque vocês oraram por nós, ou seja, nós contamos com a oração de vocês. Então, além da ajuda no ministério, por exemplo, da capelania, nós estamos visitando pessoas que estão recebendo ali todo o cuidado médico, né, todo o auxílio necessário para o cuidado do corpo. Mas não é só isso. E a gente sabe disso, né? Então, nós estamos indo lá para poder consolar as pessoas, para poder levar uma palavra de ânimo e que traga paz para os seus corações. E essa paz a gente só pode encontrar em Jesus. Isso é aquilo que nós acreditamos. Só Jesus pode dar a paz, porque ele é apresentado na Bíblia como o príncipe da paz. Então, é um ministério de consolo, que leva consolo para as pessoas que estão sofrendo. Então, nós temos essa consciência. E, por último, é um ministério que minimiza o sofrimento, né? E aí eu sempre tenho dito assim, que Deus não nos chamou para resolvermos os problemas do mundo, mas ele nos chamou para poder minimizar os sofrimentos. Quando Jesus conta a história, por exemplo, do bom samaritano, ele mostra ali a diferença entre o religioso e alguém que amou o próximo. E ele vai mostrar que o religioso, ele não tinha tempo para cuidar de alguém que estava ferido, de alguém que precisava de cuidados médicos, né? Até que chegou o samaritano, levou ele até a hospedaria, cuidou dele, tudo, né? E aí ele diz assim, olha, ele amou. Então ele diz assim que o nosso chamado é para amar as pessoas, mas também cuidar das suas necessidades. E eu gosto muito da parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 25, em que ele separa as ovelhas dos bodes, e aí os bodes estão à esquerda, as ovelhas estão à direita, e ele diz para um grupo deles, dizendo assim, olha, vocês cuidaram de mim. E para outro grupo, fala assim, olha, eu precisei e vocês nunca cuidaram. Esse grupo que diz assim, a quem ele diz que eu precisei e vocês nunca cuidaram, esse grupo acaba indagando, mas quando isso aconteceu? A resposta dele assim, é quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos. Quando vocês deixaram de ajudar alguém, vocês deixaram de me ajudar. E o grupo que ajudou pessoas com necessidades é o grupo que ele diz assim, vocês fizeram a mim. E é interessante quando a gente vê a descrição lá, porque ele diz assim, eu tive fome e vocês me deram de comer. Se a gente der cesta básica para alguém, como a capelania faz, né, as igrejas, né, fazem, e é um trabalho muito bonito, né, porque muitas pessoas, em tempos de necessidade, procuram as igrejas sempre se dispõem a ajudar com cestas básicas e outras coisas também. É interessante porque a gente sabe que não vai resolver o problema. Você está dando a cesta, vai aliviar o sofrimento dela, vai diminuir, né, talvez a preocupação dela de alguns dias, mas não resolve o problema.
Mas é isso que Jesus chamou. A gente sabe que não vai resolver, mas a gente pode amenizar o sofrimento. E aí nos outros também, que ele diz assim, tive sede, vocês me deram de comer, de beber, fui estrangeiro e vocês me hospedaram, né? E a grande dificuldade é ser estrangeiro em qualquer lugar do mundo, né? E a gente vive hoje, né, em 2024, nessa época, nós vemos a maior êxodo que existe no mundo, né? As pessoas estão se mudando. Com certeza vocês conhecem pessoas que foram para outros países e talvez tenham aqui na igreja pessoas que vieram de outros países, né? Isso é comum. E a maioria não muda porque quer, né? Alguns talvez vão para a Europa porque realmente sonham ir para a Europa ou vão para os Estados Unidos, mas muitas pessoas vêm para o Brasil por necessidade, porque estão fugindo dos seus países, né? Porque a situação é difícil, né? Assim como muitos dos nossos ancestrais, né? Pessoas que vieram antes de nós, né? Eles vieram por causa da necessidade, não porque eles queriam realmente morar no Brasil e achavam que era melhor do que o país deles. Então, os estrangeiros, eles também fazem parte desse grupo que sofre, porque não é fácil você ir para outro país. A gente tem na nossa região muitos venezuelanos, a gente tem na nossa região muitos haitianos, e eles não vieram porque eles queriam vir para cá, eles vieram por necessidade. Então, sim, Jesus está falando sobre pessoas que estão em situações de necessidade e sofrendo, né? Tem um amigo que trabalha com hispânicos, né? E ele fala sobre a dificuldade de alguns em se adaptar no Brasil. Porque, assim, algumas pessoas vêm e aprendem a língua facilmente, e a gente sempre acha assim, o português é fácil porque a gente nasceu aprendendo a língua, né? Mas para outras pessoas é muito difícil, e algumas não conseguem aprender, né? Não conseguem, e vão passar anos aqui e não vão aprender, assim como pessoas que saem daqui vão para os Estados Unidos, vão passar anos e não vão aprender inglês, né? Então, assim, é difícil, e aí isso traz dificuldades internas depois, aí você fica fragilizado por causa de tudo isso. Então, e os ministérios atuam dessa forma, né? O Ministério de Capelania, outros ministérios atuam realmente para tentar minimizar esse sofrimento, e a gente entende que esse é o nosso papel, não resolve o problema, mas minimiza o sofrimento, então a gente entende que esse é o chamado que Deus tem para nós. E aí tem outras situações que ele coloca, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive preso e me visitaram, então a gente tem também capelanias, né, evangélicas que trabalham aí em lugares onde as pessoas estão presas, né, e então assim, e estive enfermo e vocês me visitaram, vocês me assistiram, então nós entendemos que esse é o nosso compromisso, esse é um ministério que nós realizamos, e nós agradecemos a Deus porque podemos participar de algo que realmente pode trazer alívio para as pessoas, então essa é a ideia do ministério. Não sei se me alonguei aí bastante. Não, ótimo, tá ótimo, né, pastor? Bem claro. Muito obrigado, viu, pastor? Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus, obrigado por todo o seu trabalho. A gente percebe que você faz com muito amor. Amém. Né? O trabalho da capelania. E está sempre disposto, porque se ele não é presidente, ele é vice. Se ele não é vice, é tesoureiro. Né? Tesoureiro, ele volta secretário, secretário, assim sucessivamente. Né? E glória a Deus pela sua vida, pastor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e realmente dizer assim, eu faço por amor. Eu falo, pessoal, não tem problema eu trabalhar nessa parte da burocracia para que outros possam fazer o trabalho que é o trabalho por excelência do Ministério, né? O trabalho mais importante do Ministério. Então, o trabalho de burocracia é apenas para dar apoio a quem realmente está fazendo um trabalho que faz a diferença no dia a dia das pessoas. E a gente, né, quer que continue. Se mais pessoas quiserem se envolver, é só procurar o Bruno, tá? Pode procurar o Bruno para saber quando acontecem os treinamentos aí, para saber mais detalhes, para saber sobre contribuição também. Se quiser ajudar financeiramente, pode ficar à vontade. É interessante, quando começou a pandemia, nós tínhamos várias igrejas que ajudavam a capelania e para as despesas. Mas quando nós começamos aí com a pandemia, praticamente parou o trabalho, né? Porque ninguém podia ir nos hospitais ou em qualquer, né, unidade de saúde e se expor. Então, nós pedimos para as igrejas pararem de contribuir. Porque assim, nós entendemos que a gente não está aqui para acumular dinheiro. Né? A capelania não tem essa intenção. Então, a gente pediu, falou assim, olha, podem parar. Aquilo que a gente tinha naquela época era suficiente para passar
né, por esse período de pandemia. Então, as igrejas pararam e quando nós retomamos já no ano passado, aí nós tivemos que pedir novamente para que elas começassem a contribuir. Sabe que não é fácil, né? Porque assim, quando você começa, aí vira um hábito, isso acontece constantemente, né? Mas assim, para começar é sempre um desafio. Mas graças a Deus as pessoas entenderam e têm contribuído, então a gente entende que os recursos são para as necessidades mesmo que nós temos da capelanias, para as despesas que nós temos, e graças a Deus, como foi dito, né? A gente tinha esse último desafio que era a confecção das biblinhas, que é um material que nós mandamos lá para a gráfica, e nós, mesmo com desconto, tem um custo, né? E é um material que é distribuído em todas as visitações, né? Mas graças a Deus, né? Deus já tocou em algumas pessoas, igrejas contribuíram, e a última parcela que vence agora em setembro já está na conta, já está na conta para pagar. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Deus continue abençoando vocês. Amém. E esse ministério aí de compartilhar a palavra através da mídia. Amém. Muito obrigado. Deus Eu abençoe. também agradeço a presença do pastor, está convidado para estar mais vezes, e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Pastor. Amém. 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 Deus abençoe você, sua casa, sua família. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia para você.